Olá, muito bom dia, um excelente domingo para você. É uma grande alegria retornarmos aqui para a nossa EBD Online, né? Eu já ia falar para os nossos devocionais diários, mas devocional só amanhã agora. Aí estamos na nossa EBD Online. É muito bom ter você aí conosco. Semana passada nós tivemos alguns problemas e não pudemos realizar nossa EBD Online. Estamos realizando hoje. Ainda apenas como a título de esclarecimento, com algumas limitações técnicas, mas se Deus quiser isso será resolvido em breve, ok? Também quero aproveitar, né? Hoje nós estamos chegando no dia 20 de dezembro, então na verdade semana que vem nós já passamos o período de Natal, depois teremos o período de virada de ano, então na verdade os próximos domingos nós não teremos a nossa EBD Online, pela questão aí, realmente nos domingos dia 27, nós não teremos a EBD Online, e também no domingo dia 3, nós também não teremos a EBD Online. Retornaremos a nossa EBD Online no dia 10 de janeiro, tá bom? Então nós não teremos nos próximos 2 finais de semana a nossa EBD Online, mas retornaremos com a graça de Deus, com a ajuda do nosso Deus, no dia 10 de janeiro. Salvo aconteça algum percalço aí no caminho, nós então empurraremos para o outro final de semana, mas acredito piamente que no dia 10 de janeiro estaremos retomando nossa EBD Online, tá bom? Quero agradecer aí a sua companhia, esse tempo juntos. Tem sido uma grande bênção para a minha vida e espero que também para a sua, estar aqui trabalhando para desvendar o Apocalipse, como nós temos assim chamado esse nosso tempo aqui de aprendizado com este livro maravilhoso que fala das grandezas de Deus, da sua maravilhosa graça, do seu amor, da sua misericórdia, que mostram como ele livrará a sua igreja, de fato, da tribulação e também julgará os ímpios por causa dos seus pecados. Isso nos traz regozijo, isso nos traz alegria, isso nos traz satisfação, não o fato de que os ímpios serão julgados, né? É triste a gente saber isso, mas eles serão julgados com base nos seus próprios erros e com base pelo fato de ter rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que nos conforta é saber que aqueles a quem Deus de antemão escolheu estarão por toda a eternidade com o Senhor. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória para buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Para passarmos pelas bodas do Cordeiro, para passarmos pelo bema e depois desse período, então, voltarmos com o Senhor para reinar no período milenar e depois do período milenar estaremos no novos céus e na nova terra por toda a eternidade. Esse é o descortinar da história. E o que nos alegra de conhecer esta história é saber que esse é o final da história. Então nós já sabemos como termina todas as coisas para aqueles a quem o Senhor de antemão escolheu, aqueles a quem o Senhor de antemão chamou, aqueles a quem o Senhor de antemão predestinou. Então, para mim é uma grande alegria, é uma imensa felicidade ter essa convicção de que o Senhor nos chamou com santa vocação. E por este chamado, por esta graça misericordiosa e pela promessa que ele fez de salvar a sua igreja, de tirar a sua igreja da tribulação, a promessa de que a igreja reinará com ele no período milenar, há promessas espalhadas para a igreja e também promessas para Israel, nação, aquela nação que Deus escolheu em Abraão, um povo, uma nação eleita, aquela a quem Deus fez promessas que são promessas irrefutáveis, aqui ele não muda, são promessas eternas. Deus não é filho de homem para que minta, ele não substituiu Israel, ele não fez de Israel uma nação que agora está num nível
de que ela perdeu as bênçãos e os privilégios que lhes foram dados. De maneira nenhuma. Isso é dizer que Deus deixou de ser Deus. Isso é dizer que Deus está, na verdade, mentindo. Que aquilo que Deus falou, ele mudou. E tensionar dizer que a igreja está lá desde o Éden é algo que chega a ser até estranho. Sou estranho, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que edificaria a sua igreja, né? O próprio Senhor Jesus Cristo mostra que essa igreja ainda seria edificada, que essa igreja ainda seria começada, iniciada. Então, na verdade, nós temos elementos claros, tranquilos nas Escrituras que provam, né, esse elemento total de descontinuidade, de uma maneira muito clara, entre Israel e igreja. A igreja não é uma continuidade de Israel. A igreja é um novo grupo, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor separou também, mas Deus não abandonou aquilo que ele prometeu para a sua nação e nem deu a outros aquilo que ele prometeu a Israel. Não há nem base bíblica para tal afirmação de que Deus concedeu a outras bênçãos que era para Israel, ou que Deus tenha substituído Israel, né? Há algumas inferências, tentativas, mas não são claramente escriturísticas, né? Mas não é um ataque aos nossos irmãos aí de outra linha, mas na verdade é uma demonstração clara da nossa necessidade de uma interpretação fiel às Escrituras, de uma interpretação literal das Escrituras, de olhar para as Escrituras como de fato ela é, como está escrito, né? Os homens que se dizem que são homens da Bíblia, que são homens da palavra, que estudam a palavra, eles devem se debruçar na palavra e não nas suas próprias ideias, né, naturalmente. Muito bem, nós estamos em Apocalipse 4, falando de quando João é chamado até os céus, né, para receber então algumas revelações. A Bíblia diz assim, a partir do verso 1, nós já começamos esse estudo, pretendemos encerrá-lo hoje. Depois destas coisas, Apocalipse 4, 1 em diante, até o final. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e de diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciãos prostrar-se, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim,
por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Nós fizemos uma introdução sobre esse assunto, mostrando, né, que depois destas coisas, né, a cronologia que o texto nos dá. Primeiramente, nós vemos o trono, né? Depois nós vimos quem estava assentado no trono, qual a aparência, quem era essa pessoa que estava assentado no trono. E foi aqui que nós paramos. Mas também nós temos algo que está acontecendo ao redor do trono, né? Capítulo 4, verso 3, que nós já lemos, mas vou ler novamente, que diz: e este que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono também há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão com coroas, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então note que nós temos algo ao redor do trono. Afastando-se da descrição do trono para descrever então o que está ao redor do trono, João observa pela primeira vez que há um arco-íris em torno desse trono. E João descreveu esse arco-íris como sendo semelhante ou na aparência da esmeralda. E, naturalmente, isso já nos indica uma cor, talvez de um tom mais esverdeado na sua visão. Anote, nós temos que notar, né, nas palavras semelhante, algo parecido. João não está dizendo que era a esmeralda ou que esse arco-íris era de esmeralda, mas semelhante na sua cor, na sua forma de ser visto, né? É isso que João está nos mostrando, né? Esses são alguns detalhes que a gente tem que pegar no livro de Apocalipse e na Bíblia, né? Quando fala semelhante, às vezes a gente fala, não, mas é isso. Não, ele não está dizendo que é isso, ele está dizendo que é semelhante a isso, é algo mais próximo que ele pôde ver, ou algo mais próximo da sua realidade, era algo parecido, uma aparência, que provavelmente então revela aí uma cor verde mais dominante. E este novo aspecto aí é introduzido para mostrar a esplendorosa glória de Deus. É interessante, né, irmãos, que o arco-íris ele proporciona um equilíbrio reconfortante para os lampejos de fogo que emanam do trono de Deus. E de acordo com Gênesis 9, 13 a 17, o arco-íris simboliza a fidelidade à aliança, misericórdia e graça de Deus. Os atributos de Deus sempre operam em perfeita harmonia. Sua ira nunca funciona à custa da sua fidelidade. Seus julgamentos nunca revogam suas promessas. Poder e santidade de Deus poderia nos levar a viver em um abjeto terror, se não fosse por sua fidelidade e misericórdia. E se não fosse por isso, Deus teria destruído até o remanescente fiel de Israel, que temia ser varrido, na verdade, por causa do julgamento da nação. Isso está lá em Malaquias. Nós, quando olhamos, deixa eu deixar aqui na Bíblia marcado Apocalipse, para a gente voltar aqui no texto, mas lá em Malaquias, capítulo 3, verso 17, nós temos a seguinte descrição da palavra de Deus. Malaquias 3, 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Olha como Deus, ele é um Deus que ao mesmo tempo julga, mas é ao mesmo Deus de misericórdia. Então nós temos um equilíbrio perfeito nesse Deus perfeito, E assim é também com o povo de Israel. Mas além disso, João também viu ao redor do trono 24 tronos, e sobre esses tronos ele viu 24 anciãos vestidos de branco e coroa de ouro em suas cabeças. A identidade dos 24 anciãos tem sido muito debatida, enquanto alguns veem como uma ordem de seres angelicais,
parece melhor vê-los como representantes humanos da igreja. Diversas linhas de evidência apontam para esta conclusão. Tá? Em primeiro lugar, a referência aos 24 tronos em que os 24 anciãos estão assentados indicam que eles reinam com Cristo. Em nenhum lugar das Escrituras, os anjos sentam em tronos, nem são retratados no poder reinante. O papel dos anjos é servir como espíritos ministradores enviados para prestar serviço a bem daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1,14. A igreja, por outro lado, é repetidamente prometida uma corregência com Cristo. Né? O termo ancião, presbiteroi, nunca é usado nas Escrituras para se referir a anjos, mas sempre com homens. Ele é usado para falar de homens mais velhos, em geral os governantes, né, de Israel e da igreja. Não há nenhum uso indiscutível aqui de presbítero fora do Apocalipse para se referir a anjos, né? Então o termo aqui ancião seria um termo altamente inadequado para apresentar anjos, né? Até porque os anjos também, nós olhando nas Escrituras, parece-me que eles não envelhecem, né? Enquanto os anjos que aparecem, por exemplo, vestidos de branco em João 20, em Atos 1, vestes brancas, né? Comumente são as vestes também dos crentes. Então isso é particularmente verdadeiro no contexto do Apocalipse. Cristo prometeu, por exemplo, aos crentes de Sardes que eles iriam ser vestidos de vestes brancas. Ele aconselhou a apóstata Laodiceia a comprar vestes brancas para se vestir. Na ceia das bodas do Cordeiro, a sua noiva vai vestir-se de linho fino, brilhante e limpa. O que representa as vestes brancas, na verdade, simbolizam a justiça de Cristo imputada aos crentes. Imputada aos crentes na salvação. Também reforça esta visão e esta ideia que os mais velhos usavam coroas em suas cabeças, né? O que também demonstram, essas coroas tinham uma representatividade realmente de autoridade, né? E isso vai nos mostrando que eles, na verdade, parecem de fato seres humanos que reinavam com Cristo. Coroas nunca são prometidas nas Escrituras para anjos, nem anjos são vistos usando coroas. A palavra Stephanos, né, coroas, é a coroa da vitória, usada por aqueles que suportaram com sucesso o julgamento, aqueles que competiram e conquistaram a vitória. E Cristo prometeu tal coroa para os crentes fiéis de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Todos os que competem nos jogos exercem domínio sobre todas as coisas, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 25, para alcançar uma coroa Stephanos incorruptível. Para alcançar uma coroa não corruptível, mas sim incorruptível. Então, ele escreveu dessa coroa imperecível em 2 Timóteo 4,8 também, que seria dada a todos quanto amam a sua vinda. Pedro fala da imarcessível coroa da glória. Os santos anjos, né? Os anjos de Deus, pessoalmente, não tem que lutar e triunfar contra o pecado. Assim, a coroa do vencedor, a coroa de quem executou com êxito a corrida e terminou vitorioso, não seria adequada a anjos, né? Então, assumindo então que os 24 anciãos são seres humanos, a questão permanece como a que homens que eles representam, né? Então, primeiro, definindo quem são esses 24 anciãos. No meu entender, ao olhar as Escrituras e pelos elementos escriturísticos, não são anjos. É impossível serem anjos. Não há elementos para mostrar que esses 24 anciãos são anjos. Os termos usados, eles são usados para homens, né? Homens do período especialmente da igreja. Então, assumindo esta posição de que os 24 anciãos são seres humanos. Então essa é a posição assumida. Agora,
o que é que eles representam? Deve-se notar que o número de 24 é usado na Escritura para falar de conclusão e representação. Havia 24 oficiais do santuário, representando os 24 turmas dos 24 sacerdotes e 24 levitas, assim como 24 divisões de cantores no templo. Está lá em Crônicas 24, Crônicas 25, primeira Crônicas, não tenho tempo aqui para a leitura. Quem quer que seja aí os 24 anciãos, provavelmente eles representam um grupo maior. Aí aqui há a divisão. Alguns acreditam que os anciãos representam Israel, mas enquanto os judeus individuais têm sido e continuarão a ser resgatados ao longo da história, no momento dessa visão da nação como um todo, ela ainda não havia sido resgatada. Seu julgamento nacional e salvação, conforme Romanos 11, 26, né? Romanos 11, 26, vamos fazer a leitura do texto, só para... esse é um texto bem importante, texto que aparece muito, né, para a gente, né, ele deve ser bem lembrado. Romanos 11, 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, né? Então esse julgamento nacional e a salvação ele vai acontecer no final do período da tribulação. E eles vão estar o período tribulacional está descrito em Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19. Então, cronologicamente, fica difícil de se afirmar aqui que é Israel, né? Esses são representantes de Israel. Em grande parte, como resultado dos esforços evangelísticos dos 144 mil que vão ser introduzidos no capítulo 7, né? Que vai vir o resgate para a nação de Israel, conforme Romanos 11, 26. Então, quando os 24 anciãos são introduzidos pela primeira vez, esses eventos ainda estão para acontecer. Nós já temos visto que Apocalipse é um livro cronológico, as coisas que eram, as que são e as que hão de vir. Então, é necessário fazer essa divisão, né? Tentar jogar o Apocalipse de várias formas, tentando puxar uma data daqui, outra dali, aquilo aconteceu primeiro, depois não, tira a cronologia do livro e na verdade traz mais atrapalho do que ajuda para o entendimento claro deste livro, né? E então essas coisas estão indo para acontecer. Então, da mesma forma, os anciãos não podem ser santos da tribulação, uma vez que eles ainda não haviam sido convertidos. Os mais velhos já estão nos céus quando os santos da tribulação chegam. Veja como a cena é descrita em Apocalipse capítulo 7, versículos de 11 a 14. Diz assim: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, o mesmo trono que nós estamos vendo aqui no Apocalipse 4. Os anciãos e os 4 seres viventes que também estão lá no capítulo 4, então veja aí, né? E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então olha a imagem, a cena também sendo a tribulação para Israel. Quem são os santos da tribulação que estão chegando, né? Naturalmente, são judeus que foram salvos aqui. Mas, nesta cena, o que nós temos, já temos nesta cena, os anciãos ali, e já está acontecendo em Apocalipse 7 outros acontecimentos importantes da tribulação, né? Os 144 mil já estão pregando, então já temos aí uma grande situação diferente. Alguns poderiam dividir os 24 anciãos em 2 grupos, né, de 12.
um representando a igreja, um grupo representando a igreja e outro grupo representando Israel. Não há nenhuma razão exegética convincente para isso. Exegeticamente isso é inócuo, impossível, né, dividir. Então todas as suas aparições em Apocalipse eles aparecem como um grupo unificado de 24 anciãos, nunca em dois grupos de 12. Então é improvável que os 24 anciãos sejam anjos, ou que eles representem Israel, ou que eles representem os santos da tribulação, ou uma combinação de Israel e igreja. Isso deixa uma possibilidade mais aceitável. Eles representam os arrebatados, glorificados, coroados da igreja, que cantam a redenção, conforme Apocalipse 5, 8 a 10, que diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém, aleluia, né? Então, na verdade, aqui fica exegeticamente a melhor opção para o texto é que esses são representantes da igreja, que foram salvos durante todo esse período de Cristo até o arrebatamento, e eles representam a igreja nesse tempo, né? São os arrebatados, né? Aqueles que foram para o Senhor. Eles têm suas coroas e vivem num lugar preparados para eles, onde eles estarão com Jesus Cristo, né? Aquele lugar que ele foi preparar para os céus. Que maravilha! Então, isso ao redor do trono. Olha como o Apocalipse vai sendo desvendado. Quando a gente olha para o texto, segue o texto, né? A gente não precisa inventar. Olha a Bíblia, né? Fazer teologia bíblica, fazer um estudo correto, ler o texto, né? Simples. Não precisa inventar a fórmula mágica. Não precisa reinventar a roda, né? A gente só precisa olhar as Escrituras e aceitar o que nela está escrito. Muito bem, mas também fala de algo a partir do trono. A partir do trono. Capítulo 4, vamos voltar aqui um pouquinho, perdão. Capítulo 4, verso 5, parte A. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões. Então ele vai a partir do trono. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões. Relâmpagos. O que flui para fora da presença de Deus, simbolizado pelo trono, que João viu, um precursor para a tempestade da fúria divina, prestes a estourar no mundo pecaminoso. Relâmpago, trovões, sons, né, altos e algo assim, vozes, trovões, são associados à presença de Deus. Lá em Êxodo 19, nós temos isso, Ezequiel 1, também são associados com o julgamento de Deus durante o período da tribulação. Apocalipse 8:5, né, fala que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, tirou na terra e houve trovões, sons e relâmpagos. Em Apocalipse 11:19 também, o templo de Deus que está no céu se abriu e a arca da sua aliança apareceu em seu templo e havia relâmpagos, sons e trovões. Apocalipse 16:18 também, quando o 7º anjo derramou a sua taça, ele diz que vai haver relâmpagos, sons e trovões. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma prévia da ira divina que será derramada sobre a terra, descrita nos capítulos 6 a 19. Então, é isso que está havendo a partir do trono. Agora também há algo diante do trono, parte B do versículo 5 e a parte A do verso 6, que diz, depois de falar do que saiu, fala, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal.
e depois ele vai falar do meio, né, do trono. Aqui ele está falando diante do trono, ele falou ao redor do trono, ele falou a partir do trono, diante do trono, não tem nada a ver com aquele grupo lá, né, esse diante do trono, e depois ele vai falar também daquilo que, na sequência aqui, no meio do trono, né? Então João, quando olha para essa cena do céu, ele vê duas coisas. Diante do trono, primeiro ele vê lâmpadas de fogo, ao contrário dos candeeiros mencionados no capítulo 1, essas são tochas ao ar livre, né? Não é uma luz suave, gentil, de uma lâmpada interior, mas uma feroz luz ardente, uma tocha de fogo, que João os identifica como 7 Espíritos de Deus, que já discutimos no capítulo 4, né? Capítulo 1, versículo 4, né? destes nossos estudos, que é a representação das sete vozes, por assim dizer, do Espírito Santo, que Isaías fala, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, reverência, divindade, aí por aí vai, tá? Que vai trazer graça, paz, julgamento de fogo. As tochas são associadas a guerras, né? Então a visão de João retrata Deus como pronto para fazer guerra contra o pecado. Deus está pronto para guerrear contra a humanidade rebelde que se rebelou contra o Espírito Santo, a sua tocha de guerra. O consolador daqueles que amam a Cristo será o consumidor daqueles que o rejeitam. Aqueles que são amados por Cristo e salvos por Cristo, eles são consolados pelo Espírito, mas aqueles que rejeitaram o Espírito serão consumidos pelo Espírito. E também na frente do trono de Deus era algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Esse é um mar metafórico, né? Já que não há mar no céu, conforme João 21:1. Então por isso que, note, algo como um mar, não é um mar. A gente precisa aprender a ler às vezes, né? Às vezes o cara lê, tem um mar de vidro no céu. Não tem. Parece, né? Parece algo semelhante, tá bom? Então é como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então é um mar metafórico, né? E o que João viu na base do trono, havia um vasto pavimento de vidro, né? Brilhando intensamente como espumantes cristais ali, algo assim. Então, na verdade, é muito semelhante ao que foi visto em Êxodo 24 também. O céu não é um mundo sombrio das névoas e aparições indistintas. É um mundo de deslumbrante brilho de luz, através das joias, dos cristais, de uma forma além da nossa capacidade de descrever ou imaginar. Mas João também vai falar agora sobre os versos 6b a 8a. Ele vai falar o seguinte: também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao rosto de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Olha aqui a descrição do que há também agora, né? Ele começa agora, depois de falar do diante do trono, agora o que está ali no meio do trono, né? E a volta do trono, não na volta maior, mas ali próximo ao trono e junto ao trono. Essa passagem introduz os 4 seres viventes que irão desempenhar um papel extremamente significativo nos eventos que se desdobram no Apocalipse. Que eles estão ditos como estando no centro do trono. Significa que o seu círculo é o círculo mais próximo do trono. É uma passagem similar a Ezequiel 1:12 e 17. Sugere que eles estão em constante movimento sobre os assuntos que ali estão sendo tratados ou falados. A frase deriva de uma única palavra do texto grego, a forma substantiva do verbo zao, que significa viver. Então, eles estão vivendo ali
ao redor do trono. Ezequiel 1, 4 a 25, nós lemos na outra semana, ela dá uma descrição também sobre estes que se andam para lá, estão cheios de olhos e tudo mais. Nós não vamos fazer a leitura novamente, até para que nós possamos avançar no nosso estudo. Mas voltando um pouquinho só para Ezequiel, sem ler o texto, a descrição de Ezequiel parece incompreensível, quase incoerente, enquanto ele lutava para fazer sentido fora do espetacular, uma cena sobrenatural que ele testemunhou. Mas tanto a descrição de Ezequiel como a descrição de Apocalipse 4 descreve o que poderia ser chamada de máquina de guerra divina pronta para desencadear o julgamento. Ezequiel 10, 15 identifica especificamente estes 4 seres vivos. Então os querubins se levantou, e eles são os seres viventes que vi junto ao rio Quebar, no capítulo 1, e agora no capítulo 10 ele vai falar quem são. Então esses 4 seres viventes são, portanto, querubins de uma elevada ordem de anjos, frequentemente associados na Escritura ao poder de Deus. Isso você vai ver em 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 22:11, Salmo 81, 99:1, Isaías 37:16. Também nós temos lá em Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do Éden e colocou querubins parados à entrada do jardim. Os querubins foram esculpidos e colocados no Santo dos Santos, simbolicamente guardando a santidade de Deus. Então nós temos aqui uma ordem de anjos bastante interessante, que são os querubins, que são esses que estão no meio do trono junto com o Senhor, são aqueles que serão usados também pelo Senhor para fazer a guerra contra os perversos, Então, tanto João quanto Ezequiel se esforçaram ao máximo para captar a realidade em termos compreensíveis para descrever essa cena indescritível. Eles eram cheios de olhos na frente e atrás, que simbolizam uma consciência, um estado de alerta, um conhecimento abrangente, ou seja, eles estão vendo muitas coisas. Eles não são oniscientes, eles não exercem funções oniscientes, mas pouca coisa, por assim dizer, escapa do seu escrutínio. Então a descrição de Ezequiel desses anjos, observa que cada um deles possuía as 4 características faciais também de Apocalipse, Mas do ponto de vista de João, o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo de um bezerro, o terceiro o rosto de um homem, o quarto uma águia voando. Essas descrições visualizam aqui os 4 querubins em relação com o mundo criado. O leão representa as criaturas selvagens, aquele que domina sobre os animais. A águia, criaturas voadoras. O homem, o ápice da criação. E simbolicamente o leão representa a força e o bezerro representa o serviço. Então nós temos aqui também o bezerro como aquele animal mais próximo do homem. Então nós temos aqui o serviço do bezerro, a força do leão, a razão do homem, a velocidade da águia, todas juntas. Interessante que o Talmud viu nessas 4 criaturas as 4 principais formas de vida na criação de Deus. Ele também observou que as 12 tribos de Israel acamparam sob estas 4 banners, Rubem simbolizado por um homem, Dan simbolizado por uma águia, Efraim simbolizado por um bezerro, um boi, e Judá com o resto que simbolizava um leão. Então é interessante como isso tem a sua demonstração aí no texto. Os 4 seres viventes, como anjos em geral, estão profundamente envolvidos com os próximos julgamentos da tribulação, em que eles terão um papel primordial para exercer. Eles estarão lá no início do julgamento divino, como um deles que evoca o cavaleiro, que vem sobre o cavalo branco, em Apocalipse 6:2. Outro desastre econômico, que vem sobre um decreto sobre a terra, em 6:6. Enquanto o outro vai dar aos 7 anjos envolvidos nos julgamentos, das taças que estão também por vir. Suas 6 asas
denotam a sua suprema responsabilidade e privilégio, que é adorar a Deus constantemente. A partir da visão de Isaías, aprendemos lá, Isaías capítulo 6, aprendemos que os serafins, possivelmente os mesmos seres, os seres semelhantes aos querubins, usaram 6 asas da seguinte maneira: com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés e com 2 voavam. 4 então das suas asas, 4 das suas 6 asas estão relacionadas à adoração. Cobriam o rosto, uma vez que até mesmo os seres criados mais exaltados não podem ver a glória de Deus revelada sem ser consumida. Eles também usaram 2 para cobrir os pés, uma vez que estava em terra santa. E adoração é, portanto, o privilégio, chamado e uma ocupação permanente destes seres diante do Senhor. Por fim, temos então em direção ao trono, em direção ao trono, versículos 8 a 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, já falamos sobre isso, cheios de olhos ao redor por dentro, não tem descanso nem de dia e de noite. Agora sim, santo, eles vão proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nós estamos caminhando aqui para o final da explicação desse texto, e agora nós então partimos para o que sai dali daquela adoração do trono, em direção ao trono. Apropriadamente, a cena no céu culmina com a adoração dirigida ao próprio Deus sentado no seu trono. Então, nessa passagem, no capítulo 5, nós temos 5 grandes hinos de louvor. Durante o canto, o coro vai aumentando gradualmente. Os hinos de louvor começam no versículo 8, com o quarteto dos 4 seres viventes. No verso 10, os 24 anciãos participam. No 5:8, as harpas são adicionadas para o louvor vocal. O resto dos anjos são adicionados nas suas vozes em 5:11. E finalmente em 5:13, todos os seres criados no universo juntam-se ao poderoso coro de louvor a Deus. A adoração é reservada somente para Deus, uma vez que não há ninguém no universo como Ele. Em 1 Crônicas 17:20, Davi orou: Ó Senhor, não há ninguém como Tu, não há outro Deus além de Ti. Este poderoso oratório de louvor e adoração pode ser dividida em 2 movimentos: o hino da criação, no capítulo 4, e o hino da redenção, no capítulo 5. O hino da criação, o primeiro movimento, pode ser dividido em vários elementos, Vários elementos. Os 4 seres viventes começam o oratório de adoração incidindo sobre a santidade de Deus. Eles exaltam: santo, santo, santo é o Senhor. A repetição tripla da santidade também é encontrada em Isaías 6:3. Então a santidade é o único dos atributos de Deus de modo repetido, uma vez que é a soma de tudo que Ele é. A santidade de Deus é a sua separação total e completa do mal, em toda e qualquer forma. Ele é absolutamente imaculado por qualquer mal, erro ou anjos iníquos, ao contrário daqueles que pecaram ou caíram, ou dos seres humanos. Não há outro Deus como o Senhor, majestoso em santidade. O profeta Abacuque louva o Senhor que os seus olhos são tão puros que não podem aprovar o mal. Ele não pode ver a maldade com favor. Deus se assenta em seu trono sagrado, declara o salmista, e impressionante é o seu nome. O próprio Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Então aqui o que nós temos é um elogio à santidade de Deus, através do seu julgamento. Pelo fato de Deus ser santo e Ele odeia o pecado, Ele vai derramar a sua ira sobre os homens. Ele vai derramar a sua ira sobre os homens. Mas por causa da sua graça e misericórdia, Deus se abstém de julgamento em todo o mundo e em todos os pecadores como eles merecem,
mas no tempo futuro, no tempo da tribulação, a oportunidade para a misericórdia e a graça será passada, e o mundo rebelde e pecaminoso vai sentir a fúria da ira de Deus. Será um tempo aterrorizante para os pecadores não arrependidos. Eles vão chorar, eles vão clamar, não pela salvação, mas para escapar da ira de Deus. Não só é a causa de Deus a santidade para o culto, mas também o seu poder. Então, em sua canção de louvor, os seres viventes se referem a Deus como Todo-Poderoso. O título pelo qual ele se identifica a Abraão em Gênesis 17:1. Esse termo identifica Deus como o ser mais forte, mais poderoso, totalmente desprovido de qualquer fraqueza, cujo poder é irresistível, força nenhuma pode se opor a ele, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode facilmente fazer o que quer com os seus propósitos santos, que ele tem a vontade de fazer. Então, o que nós temos aqui, de uma maneira muito clara, é isso: o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, que está sobre os céus e sobre a terra. E o reino dele será exaltado. Seu poder é demais e expressa também, de alguma forma, que ele resgatou seus filhos eleitos também com o seu poder. Então, Deus é aquele que é soberano e poderoso sobre todas as coisas. Mas aqui, a majestade, a santidade, o aspecto do poder de Deus mais claramente visto e pode ser exibido no seu julgamento. Ele vai julgar Satanás, ele vai julgar todos os homens, assim como ele julgou Sodoma e Gomorra, assim como ele julgou no tempo de Noé, ele julgará também no período do fim. E quem poderá resistir ao Senhor? E os 4 seres viventes então louvam também a Deus por sua eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é por todo o tempo, aquele que é eterno, aquele que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno, ele é imenso. Não há dimensão para nós medirmos o tempo com relação a Deus. Ele é atemporal. Então é aquele que era, que é e que há de vir. Saber que Deus é eterno proporciona conforto aos seus filhos, uma vez que, o contrário de um pai humano, ele sempre vai cuidar dos seus filhos. Na garantia da eternidade de Deus, da nossa vida eterna, ele nunca vai deixar de nos guiar. Ele guarda os seus filhos. Os seres viventes também dão glória, honra e ação de graças àquele que está assentado no trono. Isso desencadeia uma resposta dos 24 anciãos. Eles caem diante daquele que se assenta no trono de modo a adorá-lo, aquele que vive para sempre. Esta é a primeira das 6 vezes que os anciãos se prostram diante de Deus. Então, tal postura remete a um culto reverencial, uma resposta natural ao majestoso, santo e a imponente glória de Deus. Surpreendentemente, depois de prostrar-se, os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Que cena maravilhosa! Eles não estão preocupados com a sua própria excelência, eles não estão preocupados com a sua própria santidade, eles não estão preocupados com a sua própria honra ou recompensa. Todas estas coisas são insignificantes e se tornam sem sentido à luz da glória de Deus. Por isso que os 24 anciãos, representando ali a igreja, devolverão ao Senhor aquilo que recebemos por sua graça e misericórdia, porque não são merecidas por nós, mas elas devem ser ou levar a uma reverência e a um louvor ao nosso soberano Deus. Que maravilha! Ele é o vencedor, ele criou todas as coisas, ele subsiste sobre todas as coisas. Os anciãos reconhecem que Deus tem o direito tanto para redimir quanto para julgar a sua criação. E sua canção antecipa o paraíso perdido, tornando-se o paraíso recuperado. Esse primeiro movimento do oratório de louvor, de imagens de Deus a ponto de julgar Satanás, os demônios e os pecadores e levar de volta a sua criação, ambos os seres viventes e os 24 anciãos só podem adorar em respeito e admiração como Deus se prepara para trazer o dia glorioso que Paulo escreveu em Romanos 8, 19 a 22. E é com esse texto que quero encerrar a nossa palavra
nesta manhã. O paraíso novamente então será recuperado. O Deus Todo-Poderoso há de julgar aqueles que o rejeitaram. E aqui então o que Paulo escreveu, versículos 19 a 22 de Romanos 8. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse primeiro movimento deste canto de louvor, desta adoração ao Senhor, deste oratório, é um reconhecimento de admiração e respeito ao Deus que vai trazer o dia glorioso e cumprirá a sua palavra. Na segunda parte, nós vamos continuar vendo este canto de adoração, no capítulo 5 de Apocalipse, mas apenas, Deus assim querendo, no dia 10 de janeiro. Tá joia? Grande e forte abraço para você, muito obrigado pela sua atenção, foi um ano maravilhoso que passamos, tivemos devocionais no livro de Filipenses inteira durante esse ano, graças a Deus foram mais de 150 devocionais, ou algo em torno de 150 devocionais no livro de Filipenses, diários, incansáveis, né, durante esse período da pandemia. Tivemos também Gálatas, já estamos aí passando de 50 devocionais no livro de Gálatas. O nosso missionário Odir tem feito devocionais no livro de Tiago. Nós tivemos alguns problemas técnicos, por isso que atrasou um pouco, aí, mas estamos continuando, dando sequência nos devocionais. Temos tido nossos cultos presenciais todos os domingos às 18 horas e convidamos você a participar conosco, onde temos pregado o livro de Efésios. Este domingo estará pregando o missionário Odir, uma mensagem natalina pela época que nós estamos vivendo. Você é o nosso convidado para estar conosco também, tá certo? Teremos culto no dia 27, sendo assim a vontade de Deus. Irmãos, foi um ano difícil, tem sido um ano diferente, mas Deus nos agraciou e nos abençoou. Quero deixar aqui registrado então meu abraço e meu agradecimento à Igreja Batista Regular Boas Novas aqui em Piraporinha. Muito obrigado à sua liderança, muito obrigado à confiança que tiveram em mim nesse ano, onde pude exercer, ou estou podendo exercer, né, o ministério de pastor tempo interino dessa igreja, como interino desta igreja. Tem sido um privilégio pastoreá-los. Grandes coisas virão para o próximo ano, logo falaremos sobre isso também, mas por hora nós agradecemos a confiança de todos os irmãos, de toda a liderança, agradecemos você que nos acompanha. Foi um grande prazer poder me dirigir a você com essas palavras também do livro de Apocalipse, um livro tão gostoso de estudar, que tem sido uma bênção para a minha vida e espero que também para a sua vida. Que 2021 venha com muitas vitórias, com muitas alegrias e retornaremos o ano que vem para as nossas lidas aí com o livro de Apocalipse também. Nós vamos com os devocionais diários, se Deus assim permitir, até o final do ano. Depois também faremos uma breve parada por umas 2 semanas com os devocionais diários, né? Para um período aí de descanso. Mas retornaremos também no mês de janeiro com os devocionais. Terminaremos até 31 de dezembro e depois pararemos para alguns tempos aí de descanso, alguns dias de descanso, e retornaremos firmes aí também no ano de 2021 com esse trabalho, tá bom? Muito obrigado, você é muito importante para nós, o fato de você estar aí é o que também nos permite seguir, mas acima de tudo fazemos isso para a glória do nosso soberano e poderoso Deus. Que Deus te abençoe, desejo a você, se você não acompanhar os nossos devocionais diários, se a gente não se ver mais presencialmente ou nos cultos que transmitimos pelo Facebook também, desejo a você um bom Natal com a sua família, embora tempos difíceis, mas seja um tempo de refrigério e de paz com aqueles que você ama, um excelente ano de 2021, o ano de 2020, um ano de grandes aprendizados, de grandes lutas, mas o Senhor cuidou do seu povo. Forte abraço para você, um bom domingo, um bom final de ano, que a graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, suas misericórdias se renovem sobre a sua vida em 2021. Forte abraço, tchau, tchau, voltamos em breve.